Voltar no tempo pode não ser tão legal assim. Rodrigo aprendeu a lição da pior forma. Ele tem 8 anos e anda meio desanimado desde que seu irmãozinho nasceu. O motivo? O bebê agora é o centro das atenções. Até que tudo muda quando ele acerta uma bolada numa borboleta enquanto brincava sozinho no quintal. Nada de anormal se o inseto não fosse, na verdade, uma fada disfarçada. O garoto decide salvá-lo. O ser mágico que lhe concede um desejo. Ele não hesita. Quero ser neném outra vez. Mas logo ele se vê preso em um berço, sem poder ir à escola ou andar de bicicleta. E o pior, não pode mais jogar bola. Mal consegue se virar e de sua garganta não sai nada além de interjeições típicas de bebê. Adeus guloseimas. Agora é só mamadeira morna que ele detesta. Só resta Rodrigo chorar, literalmente. Só mesmo uma psicanalista para transformar um drama universal numa deliciosa história infantil. Neném Outra Vez, da Boitempo Editorial, é o primeiro trabalho do gênero da escritora Maria Rita Kell. Escrevi a história sem pretensões e mandei para meu irmão contar para o filho, que na época deveria ter 6 ou 7 anos e tinha ciúmes da irmã recém-nascida. Só depois decidi publicar, conta, sobre o trabalho que tem ilustrações da cartunista Laerte. Nascida em Campinas, interior de São Paulo, Maria Rita Kell é formada em psicologia e tem mestrado em psicologia social pela Universidade de São Paulo, USP. Já o doutorado de psicanálise foi obtido pela Pontifícia Universidade Católica, PUC, São Paulo. No entanto, a escritora e ensaísta tem uma conhecida trajetória no jornalismo, desde 1970. Começou escrevendo para tabloides alinhados à esquerda, ainda durante a faculdade. Embora não pagassem muito, os trabalhos lhe garantiam certa autonomia financeira, permitindo que a autora pudesse deixar a casa dos pais para morar com os amigos. A primeira experiência foi num jornal de bairro em Pinheiros, na capital paulista, cujo editor era ninguém menos que Raduan Assar. Em seguida, assumiu a função de editora de cultura de O Movimento, um dos mais importantes veículos da chamada imprensa alternativa, que mantinha uma postura crítica em relação à ditadura militar, 1964-1985. Para pagar o aluguel, Maria Rita também escreveu como freelancer para as revistas Veja e Isto É, além de ter atuado como entrevistadora na Rádio Mulher e Rádio Cultura. Aliás, tornei-me psicanalista a partir da demanda de uma colega radialista. Contou sobre a função que desempenha paralelamente desde 1981. Inicialmente uma tese, seu livro Deslocamentos do Feminino, atualmente editado pela Boitempo, aborda a construção histórica da feminilidade passando por Freud e Gustave Flaubert. No entanto, a obra, lançada originalmente em 1998, foge do formato puramente acadêmico. Outra publicação a tratar de um tema atualíssimo, O Tempo e o Cão. A atualidade das depressões, Bom Tempo. Ganhou o troféu do livro do ano Não Ficção, na 52ª edição do Prêmio Jabuti, promovido em 2010 pela Câmara Brasileira do Livro. Outra obra da qual a autora diz gostar muito é Ressentimento, atualmente editado pela Boitempo, que discute o tema a partir de 4 pontos de vista: a clínica psicanalítica, a filosofia de Nietzsche e Baruch Spinoza, a produção literária e o campo político. Ou seja, Maria Rita utiliza a psicanálise e outros arcabouços teóricos para analisar os dilemas e contradições latentes na sociedade brasileira, sem excluir o campo político institucional. No entanto, ela refuta o rótulo de escritora acadêmica, uma vez que o formato jornalístico sempre deu o tom para seus escritos. Foi na imprensa que Maria Rita Kell se viu envolvida numa das maiores polêmicas de sua carreira. Então colunista no Caderno 2, em um estado de São Paulo, ela foi demitida em 2010 após publicar o artigo intitulado Dois Pesos, no qual criticou o velho preconceito contra o voto dos pobres. Inicialmente, ela escreveria apenas sobre psicanálise, mas a cabeça de jornalista fez com que a escritora pleiteasse espaço para outros assuntos, sobretudo política, o que, segundo a autora, foi autorizado pela editora do Diário Paulistano. Quando, pela primeira vez, os sem cidadania conquistaram direitos mínimos que desejam preservar pela via democrática. Parte dos cidadãos que se consideram classe A vem a público desqualificar a seriedade de seus votos.
escreveu a autora em outubro daquele ano. O artigo foi publicado no contexto das eleições presidenciais. Leitores e integrantes do conselho editorial pediram sua cabeça. Em seguida, a conversa com a editora na tentativa de acalmar os ânimos acabou vazando e ganhou as ruas. O assunto virou destaque no Twitter, com a batalha virtual dividida entre os que criticavam a escritora e os que contestavam a decisão do Estadão, que havia declarado o apoio à candidatura de José Serra. A avaliação da autora é que o jornal utilizou a repercussão para justificar a demissão. Mas ela não fala em censura, uma vez que teve o texto publicado, e sim na impossibilidade de veicular uma visão diferente da defendida pelo jornal, ainda que num espaço assinado. Em 2012, Maria Rita Kell foi convidada a integrar a Comissão Nacional da Verdade, criada por iniciativa do governo Dilma Rousseff. É um ponto fora da curva nessa trajetória pela qual me sinto muito honrada. Meus colegas, advogados de presos políticos, investigaram as graves violações de direitos humanos contra oponentes da ditadura. Eu fiquei com um capítulo sobre violações contra camponeses e indígenas, contou. O resultado do trabalho lhe rendeu um prêmio concedido pela organização não governamental Movimento Humanos Direitos. Quem analisa a trajetória de ensaísta pode até achar Neném outra vez, Boitempo editorial, algo deslocado dentro do seu trabalho. Mas Maria Rita garantia que seus escritos não têm mesmo plano de carreira. Se um escritor, compositor, cineasta ou autor não estiver aberto a contingências, ele será um acadêmico, avaliou a autora. Embora tenha sido escrito sem pretensões, a autora pôde sentir um pouco da receptividade de seu primeiro trabalho infantil antes da pandemia. Descobri no lançamento, quando Laerte e eu alternamos a leitura para uma plateia cheia de crianças, que o livro é realmente divertido. Pelo menos com a ajuda dessa ilustradora fabulosa e do jeito engraçado com que nos revezamos para contar a história, disse. A parceira é uma velha conhecida. Maria Rita conheceu Laerte em 1975, quando ela era cartunista do O Movimento. Aliás, o jornal vivia cercado por um time da pesada. Angeli Glauco e Toninho Mendes são alguns dos artistas que passaram pelo semanário. A dupla já prepara um novo trabalho, o disco Pizza, que também vai sair pela Boitempo. Inventei a história para meus filhos e sobrinhos em algum Natal. É o que gosto mais, contou a escritora. E o enredo ainda é segredo. Embora defenda a tese de que sua obra não segue regras, fica claro que a experiência com o público infantil parece mesmo ter fisgado a atenção da autora, que costuma escrever sempre temas densos voltados a adultos. Não tenho planos específicos para outros trabalhos infantis, desconversou Maria Rita Kell. Mas meu primeiro neto fez 1 ano. Quem sabe eu não invento uma historinha quando ele começar a entender português, disse.